Não, mas o cara é um anarquista. Um maluco, na minha visão. E bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa aqui é a Baby. E essa é a Carlotinha. E nós somos as Amigas da Onça. E hoje a gente trouxe o renomado Guilherme Fernandes para bater um papo aqui com a gente. Ele foi indicado por várias pessoas. Ele é o sabidão da política brasileira. Há controvérsias, mas vamos em frente. Ele é polêmico, ele é inteligente, ele é tudo de bom. E então, o principal, ele fala o que ele pensa, sem filtro nenhum. Então hoje vai ser um programa sem filtro, de opinião. E então... Rumo ao cancelamento. Exato. Vamos já acabar com Amigas da Onça. Não, aí o cancelado serei eu. A gente tá aqui só dando ouvido. Mediadoras. Então vamos lá. Por onde começamos? Por onde começamos, Baby? Bom, a gente tá agora, chegamos nesse momento, né, que é efetivamente, assim, uma loucura aqui no Brasil. Aí a primeira coisa que eu queria te perguntar é, o que você acha que causa tanto atrito entre esquerda e direita? Um passo atrás, esse papo de esquerda e direita é a coisa mais antiga que eu já vi na minha vida. Não existe mais esse conceito de direita e esquerda desde a queda do Muro de Berlim em 1991. Queda do Império Soviético, queda do Muro de Berlim, fim da Alemanha Oriental. Onde você vai achar comunismo? Onde é que tem um regime comunista no mundo hoje? Coreia do Norte? Acho que nem a Albânia mais, talvez no corpo docente do Colégio Santa Cruz, alguma coisa assim, no Veracruz. Mas a discussão é fácil rotular, direita, esquerda, direita. A questão toda é qual a influência que a gente quer que o Estado tenha na nossa vida. Qual o tamanho do Estado que eu quero para mim? Eu quero que um Estado maior, um Estado paternalista, um Estado gerador de crescimento da economia, que já mostrou que não funciona, ou eu quero o Estado mínimo possível. Também não existe esse Estado zero que esses caras falam. O Estado tem que prover educação, o Estado tem que prover saúde e o Estado tem que prover segurança. De resto, na minha visão, o Estado não tem que participar de absolutamente nada, porque onde ele vai, ele atrapalha. Ele não está conseguindo cuidar nem de educação, nem de segurança e nem de saúde. Vai querer fazer outras coisas, vai querer empreender, vai querer... Não acredito nisso. Acho que essa discussão esquerda-direita é uma simplificação e é muito fácil para você se rotular. Não, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu não gosto muito de colocar nessas caixinhas. Calma, eu fiquei com uma dúvida. Você falou que o Estado atrapalha, mas então você não queria que tivesse um Estado? Não, eu acho que ele tem que estar na educação, na saúde e na segurança. Ponto. E fazer muito bem feito. Se ele conseguisse fazer muito bem feito essas três coisas, a gente está discutindo muito menos bobagem do que se discute hoje em dia. O Estado... ele tem que existir, senão também vira... uma zona. Sim, todos contra todos. Porque veio uma pessoa aqui, né, que disse pra gente, apesar de ele estar na política, ele não acredita no Estado e não queria que existisse Estado. Não, mas o cara é um anarquista. Um maluco, na minha visão. Respeito, mas acho que é maluco. Não, o Estado, vem cá, tem que ter uma mediação. Senão amanhã tá todo mundo se matando no meio da rua. Que é quase onde nós estamos hoje, né? As pessoas hoje, você vê, hoje em dia... Qualquer jantar que você vai, qualquer lugar que você vá, você não pode perguntar em quem você vai votar. Porque já... Não, esse assunto não pode falar, porque vai virar briga, vai virar polêmica, vai virar não sei o quê. Exato, e é o assunto que precisamos falar. Não, mas é isso, as pessoas estão emburrecendo. Esse negócio das bolhas, né, que as pessoas falam, mas é verdade. Então você vai lá no Twitter, você segue 200 caras que falam exatamente o que você quer ouvir, e eles falam, nossa, todo mundo... Você fica de bom humor, né? Todo mundo pensa igual. Não é todo mundo. É muito menos que todo mundo. Todo mundo são 7 bilhões e tantos milhões de pessoas. Só no Brasil são 215 milhões de pessoas. Isso é todo mundo. E não é o que a gente vê, né? As pessoas estão cada vez mais andando em guetos, né? Então eu ando com quem pensa comigo, eu ando com quem vota em quem eu voto. Na minha casa a gente sempre falou muito de política. Sempre discutiu muito história, política... E todo mundo sempre teve opiniões muito, como é que eu diria, apaixonadas. Então, jantares, almoço, sempre uma confusão, uma brigalhada. Mas uma brigalhada civilizada. Você vai lá, eu tenho uma opinião, o outro tem a outra. Minha mãe tem pânico do Bolsonaro. Ela odeia o Lula também, mas tem pânico do Bolsonaro.
Normal, acontece. Eu entendo que o Bolsonaro não é exatamente a pessoa mais gostável do mundo. Ele tem umas peculiaridades bastante interessantes. Agora, é o maior fenômeno popular. Estou com 47 anos. Eu nunca vi nada igual na vida. Nunca vi nada igual. Porque desde que eu me entendo por gente, o nego ia pra rua, era para derrubar, para tacar pedra. Então era diretas já, era para derrubar a ditadura. O cara pintado era para derrubar o Collor. Mais recente agora, 2013, era para derrubar a Dilma, derrubar quem quer que fosse, era contra todo mundo. Nunca vi ninguém ir para rua a favor de político. É uma coisa fenomenal. O cara leva a gente para rua. Você pode gostar, não gostar, isso aí é problema de cada um. Não é questão de fazer apologia ao Bolsonaro, mas não dá para ignorar o fenômeno que é esse cara. Pô, o 7 de setembro, as pessoas. O nego foi para rua para falar do Bolsonaro. Não foi porque era 7 de setembro, 8 de setembro, 10 de setembro. O cara gera essa comoção. A favor e contra, diga-se de passagem. O cara que teve isso anteriormente, e não dá para comparar mesmo assim, porque também era uma ditadura braba, foi o Getúlio Vargas. Uhum. Foi o último cara que também levava a gente para rua. Então fazia lá uns comícios na Laranjeiras, ali, o estádio do Fluminense, que é do lado da onde era o Palácio das Laranjeiras, que era onde ele morava. Pô, ia gente pra caramba, e ele falava, e bababá e tal, mas dali pra frente, quem que levava o nego pra rua? Ninguém. Ninguém. Impressionante. E aí a gente chega na questão da polarização. Política no Brasil sempre polarizada. A diferença é que, pô, que nem agora, eu tô tendo voz. Nunca tive voz na vida, né, pô? Não modo de dizer. Nunca tive essa oportunidade de repente, falar aqui as coisas que eu penso, ou supostamente penso, não se sabe. Mas antigamente, não tinha esse espaço para o cidadão comum sair dando opinião. Então eram os grandes polemistas, pô, o Carlos Lacerda, o outro que escrevia no outro jornal e tal e coisa. E esses caras, pô, vai ver porque que era tanta polarização que o Getúlio Vargas se mata em agosto de 54. Isso não é polarização? Que Brasil, tanque na rua, 1922. 1924, São Paulo foi bombardeada, destruída pelo governo federal. Tudo por causa de briga política. Revolução de 30, Revolução de 32, aí tem a intentona comunista, Estado Novo 37, deposição do Vargas em 45. Isso tudo é polarização no final do dia, né? Tem os contras e os a favor. Culmina com a morte do Vargas. A herança do Vargas vai de 54 até 64, quando a Revolução vem para derrubar o getulismo, né? Que o Jango era o grande herdeiro do Getúlio, os militares e os civis fazem um movimento para derrubar o Jango. Se era comunista, se não era comunista, acho até que não era, mas o Brasil estava uma bagunça realmente, e os caras derrubaram. Os militares não caíram do céu para derrubar o Jango. Os militares estão na política desde 1889, na Proclamação da República. A Proclamação da República, essa é a história engraçada que os caras falam. Porra, o povo um dia foi dormir, Império, Dom Pedro II, tal e coisa, acordou a República, ninguém sabia. Foram meia dúzia de coronéis e generais do Exército que vão lá e falam, não é mais monarquia, agora é república. E eles são partícipes da vida política brasileira em todos os momentos da história. Só deixaram de ser quando da mudança do regime militar para a volta do regime civil em 85, na verdade, com o Sarney. Mas estavam sempre aí. Não é que um dia um general quando falou, hoje eu vou dar um golpe militar. Não, eles eram atuantes na vida pública brasileira. Então, eu acho só que a gente precisava discutir mais política, não menos política. Sim. E respeitar a opinião dos outros. Uma pergunta que eu tenho é que, bom, os jovens sempre foram um grupo muito importante na hora das eleições, né? Não votam? Mas não votam. Como é que pode ser importante se não vota? Mas é um grupo que a gente deveria conseguir atingir mais. Porque é o futuro, né? Porque são futuro, porque no fim das contas, o presidente ou o político que vai ser eleito, ele vai impactar muito mais a vida do jovem do que a vida do
Do O velho. velho, que já fez o dinheiro dele, que tá lá. É, mas como diria, eu não lembro quem foi que falou essa frase maravilhosa aqui, a juventude é um bem precioso demais para ser desperdiçado com os jovens. Pedro Bial. Tô Não foi brincando. o Pedro tô Bial, brincando. com certeza não foi. Só se ele roubou de alguém. Não, eu acho o pior sintoma, na verdade, não gosto de chamar de polarização, porque a política brasileira sempre foi polarizada. Seja getulismo, udenismo, agora é esquerdismo e direitismo, vamos dar esse nome besta, mas enfim. O problema é que hoje não se discute mais com civilidade, porque, a frase não muito politicamente correta, todo imbecil tem direito a ter sua opinião, por mais cretina que ela seja. A gente desqualificar, como é hoje, né? Porque o sujeito vem aqui, o Lula teve méritos. Depois você descobre que o cara é um bandido, o maior esquema de corrupção da história da humanidade, tudo certo, mas ele teve méritos. O Bolsonaro também tem méritos, tem defeito de monte, mas tem méritos também. Então, se a gente pudesse sentar e discutir, e não o cara virar, então você é um comunista, e você é um fascista. Parece que não sabe o significado da palavra, né? Não, Não, e e não que sabe. ninguém consegue É. sentar E e não- conversar sobre absolutamente nada. Porque as pessoas hoje... Aí tem o lado bom e o lado ruim da rede social, né? O lado bom é que deu voz, realmente, para muita gente. Quem não gostou disso é a mídia tradicional. Então, a raiva que eles têm do Bolsonaro é isso, né? Porque o Bolsonaro, pro bem ou pro mal, mas ele arrumou um canal direto de comunicação com o freguês dele, né? Ele pega lá o celular, fala aquelas groselhas dele, vai em frente, tá o quê, sei o quê, tá. Mas ele comunica, ele se comunica diretamente, ele não precisa da intermediação da Globo, do SBT, do Rede Gazeta, sei lá quem seja, e isso incomoda demais. Então, eu acho que está faltando discussão. Mas eu acho que você falou uma coisa que foi muito interessante, que pra mim é o que eu sempre falo com a Baby, que assim, bom, você sabe que o nome dela é Baby, né? Meu apelido. Agora você sabe. Já Que ele me conhecia como nas Isabela. apresentações eu tinha percebido. Bom, então, que assim, hoje em dia, né, você falou assim, os jovens a gente tá ficando burro, e é verdade, a gente segue quem a gente acredita, aí a gente só vê o que a gente quer ver, a gente não quer lidar com a diferença, a gente senta com os amigos, religião, futebol e política não se discute, que são 3 temas que são importantes, futebol nem tanto, mas os outros 2 são. Religião eu acho que não se discute. Não, eu acho que pode ter uma Religião discussão. é cunho pessoal. Não, mas é cunho pessoal. Tudo bem, mas aí na política Porque você... eu não posso discutir com você. Você é judia, eu sou cristão. Não, mas o judaísmo é melhor que o Não, cristianismo. não, até Porra, Mas a Mas religião isso não é aí é baseada uma em fatos, então... Não, tudo bem, concordo, mas assim... É que religião é bacana um você tema... conseguir conversar sobre qualquer coisa. Exatamente. E hoje você senta num grupo, você vai jantar com seus amigos, tá todo mundo só falando de funk. Bom, graças a Deus eu não ando com Futilidade. ninguém que fala de funk. Não, eu pelo quis amor dizer de assim, Deus. sabe, ninguém conversa mais sobre os assuntos que devem ser conversados. Até porque se eu sentar, eu tenho uma opção de voto. Se eu sentar numa mesa com uma pessoa que tem outra opção de voto, pra mim é um prazer poder escutar, poder aprender, poder absorver e talvez até mudar a minha opinião. É possível. Agora, se eu só ando com quem pensa igual, eu só assisto quem pensa igual, eu só tô Você vai emburrecendo. emburrecer. É verdade. E hoje é muito sério isso. Eu posto bastante coisa nas minhas mídias sociais, porque eu sempre levantei a bandeira de quem eu acredito na política, e eu sou odiada por muita gente. Eu recebo muita mensagem de hate, né? Assim, de pessoas que não concordam. E eu sempre falo, obrigada por você não concordar. Mas não concordar é legítimo. Agora, vamos discordar, perdão, com argumentos? Pô, por que você gosta? Eu gosto por ABC. Não, mas isso você está errado. Exato. Porque olha aqui essa estatística, olha esses fatos que negam tudo que você está falando. Não assim, você é uma comunista, ou uma fascista, ou seja lá o que for, ou qualquer lista o desses. que eu mais queria era poder tirar esses rótulos, entender que é um ser humano que fez coisas boas e ruins, e poder entender que não é direita versus esquerda, somos nós pelo Brasil. Exatamente. O que cada um faz de bom, o que cada um faz de ruim, vamos juntar o que com exceção cada um da tem de bom. Dilma, ninguém faz tudo de ruim, com exceção da Dilma. Ela realmente Não, é um sabe, hoje, ícone. Mas realmente é frustrante ver assim os jovens e até muitos amigos nossos que não conseguem aceitar e discutir caiu o microfone. Mas tá vivo ou não? Tá vivo. Tá chegando. Tá. Então
Não, acho que não tem problema. Acontece, isso aqui é... Quem sabe faz ao vivo, pô, que nem o Faustão. Exato. A cidade, o país é feito de pessoas diferentes. Se a gente não puder expressar as nossas diferenças, pô, vai virar tudo robô uniformizado. Tudo robô uniformizado, e só quem ganha com isso são os políticos. Porque no final do dia, eles são políticos, todos. Nosso querido Lula, eu estava vendo debates outro dia antigos. Porra, eu estava vendo um debate para eleição para governador em 1982. Quem estava lá candidato a governador de São Paulo? Luiz Inácio. Nosso Jair também. Desde 89 que o cara tem cargo público. Esses caras, porra, eu até acho que o Bolsonaro ele tem algumas coisas patriotas, e o Lula também. Ambos. Com qualidades e defeitos. Mas são políticos, pô. Os caras querem saber de manter o poder. O poder é que é o grande motivador desses caras. Porque acho que o cara tá aí, pô, tomando cacete todos o dia inteiro, sendo xingado, pô, aí o outro vai até preso, aí os caras vão prender o Bolsonaro. Não é só pelo bem do Brasil que eles fazem isso. É a vaidade, é o ego e o poder. Que o poder é o grande afrodisíaco do negócio, né? Pô, todo mundo quer ter a caneta na mão e ser o chefe do negócio. Sim. Eu penso que, assim, a situação que a gente está na política sempre reflete a situação que a gente está socioeconomicamente vivendo, né? Então, assim, o que está acontecendo com a gente socialmente, na economia, isso aqui no mundo inteiro. Por que você acha que o Brasil se vê numa situação de estar com dois candidatos tão diferentes e também tão, assim, vamos dizer, não são os candidatos perfeitos, né? Assim, não que exista um candidato perfeito. Mas aí que tá, não existe. Mas, assim, não são candidatos que mereciam. ser, um é um ex-presidiário e o outro é um cara que eu gosto do Bolsonaro, é meu voto. Mas é um milico, é um meganha, porra. Eu demorei pra aderir também, não é assim. Na outra eleição, pô, eu não queria de jeito nenhum. Eu seguia ele no Facebook. E eu seguia ele porque eu achava ele a coisa mais engraçada do mundo, né? Aquelas mitadas dele, pegava a deputada Maria do Rosário, pegava não sei quem, Jean Willis, bababá. Eu achava ele a coisa mais engraçada do mundo. Aí, chegamos em 2018, no começo do ano, pumba, Bolsonaro candidato a presidente, já estava candidato, mas eu achei que ia ser tipo um Enéas da vida, né? Aí o Bolsonaro, pumba, dá aquela primeira deslanchada. Eu virei pra minha mulher e falei, pô, vou ter que parar de seguir esse cara. Achava que era sabe, tipo um Zorra Total. E agora o cara tá ali nas cabeças para presidente da República e eu não achava naquele momento que fazia sentido eu apoiar um Bolsonaro e tava com o Alckmin. Olha que decepção, você imagina a minha decepção agora com o nosso querido Geraldo, né? Aí parei de seguir o mito. Aí quando o Alckmin bateu 4%, falei, ó, também tá demais, candidato nanico, não voto. Aí aderi ao Bolsonaro e aí mergulhei na piscina. E vou te falar, para minha surpresa, e aí é surpresa mesmo, o governo dele é muito melhor do que eu imaginava que seria. Você não vai ver isso na televisão, não vai ver no jornal, nada do que está sendo feito, mas é um governo de razoável para bom. Teve lá os problemas da pandemia, muito mais narrativa do que realidade, mas falou umas groselhas na pandemia, mas ele falou groselha, mas não fez. Você vê, vacina teve para quem quis, dinheiro à vontade, teve uma gestão relativamente adequada. E no Brasil não tem renovação política. Os caras não deixam. Se for avaliar, o único cara que nunca foi candidato na presidência da vida tinha sido o Bolsonaro. Pô, o Ciro tá na 5ª, o Lula na 8ª, Marina correu 7 vezes, aí tem o Emael que é candidato desde 1989. É complicado. Você vê como é que é nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos o cara tem uma chance. Ganhou, não ganhou, vai pro fim da fila e vamos ter que arrumar outro, né? Tanto republicano quanto democrata. Você não vê um cara correndo várias vezes. E aí você vai oxigenando esse negócio pro bem ou pro mal. Você pode gostar, não gostar de quem quer que seja, mas não fica essa coisa. O Lula não admite a menor concorrência dentro do PT. Ele é o cacique e ele manda. Na eleição de 18,
eles tinham uma chance, a esquerda, ou sei lá como é que a gente vai chamar esses caras, mas eles tinham uma chance real de ganhar a presidência se o Lula tivesse apoiado o Ciro. Tinha mesmo. De jeito nenhum. Bota o Andrade lá, o tal do Haddad, ninguém sabe quem é esse cara, prefeito ruim de São Paulo. Mas além de ter sido um mau prefeito, que teve 15% dos votos na candidatura à reeleição, você saía de São Paulo, ninguém sabia quem era aquele Janotinha com o cabelinho penteadinho. Oh, eu sou o Andrade, professor da USP. Pô, ninguém sabe quem é o cara, porra. Porque o Lula não admitiria não mais ser player. Se o Haddad tivesse ganho a eleição em 2018, virado presidente da República, ou o Ciro, o Lula era um não fator mais. Ele não existiria mais, ele não admite isso. O cara tá um velho caquete com uma múmia, não aguenta falar, porra. Tá falando várias besteiras, né? Isso ele falou a vida inteira. Isso aí. Essa é a coisa do populista, que é a mesma coisa do Bolsonaro, que é outro populista também. Os caras... Aí começa a falar, no meio desse monte de fala, vai sair cada trombada de caminhão. Coitado, você pegou a cadeira que faz barulho hoje. Gente, vocês viram? Não, mas é bom que não fica aquele silêncio constrangedor em alguns momentos. Não, é porque tem vários vídeos que eu sempre acabo nessa cadeira, e daí tem vários vídeos que eu fico assim e vai fazendo. Mas aí também faz um tec-tec aí. Essa aqui fez tec-tec também. Eu tenho uma pergunta que eu fico muito na dúvida, e eu não sei, eu não tive muita coragem de perguntar pra nenhum dos políticos que a gente entrevistou, que eu acho que seria um pouco polêmico, e eu não sei. Mas vocês estão aqui pra polemizar. Não, mas ia fugir muito da rota, sabe? Ia ficar um negócio aqui, sei lá, se eles até iam falar alguma coisa coerente. Cada um ia falar o que é melhor. Isso é uma dificuldade, coerência. Não, cada um ia falar o que fosse melhor pra ele, entendeu? O Alckmin é vice do Lula. Como é que você vai esperar a coerência dessa gente? Nossa, é muito estranho mesmo. Uma vez eu encontrei ele no shopping, eu era pequena e eu sempre gostei de político. E o Alckmin era muito amigo do meu avô. E daí eu fiquei muito animada de ver ele no Iguatemi. Aí eu cheguei pra ele e falei, e aí, Kassab, como você está? Eles não gostam tanto, é ser confundido. Mas eu era pequena, então... Mas eu votei nele a vida inteira, tá? Uhum. Devo ter votado nesse cara 3, 4 vezes pra governador de São Paulo. Decepção tremenda, mas você ia perguntar, desculpa. Então, eu ia perguntar, essa história da urna ser... Fajuta? Fajuta, é verdade ou não é? O que é? Porque primeiro, é verdade ou não é uma pergunta ruim de perguntar, eu sei, mas é que assim, a esquerda, desculpa entrar nessa guerra. Não, mas eu também falei, não tem jeito, é isso. A esquerda diz que se o Bolsonaro ganha é porque ele roubou. E o Bolsonaro e a parte da direita diz que se ele perde é porque a esquerda tem a dona das urnas. Então eu só fico muito confusa. Tipo, quem é dono da urna? Não, vamos lá, vamos por partes. Vocês têm celular, né, provavelmente? Sim. Alguma de vocês tem um celular que é de 1996? Não. Então, primeira coisa, a urna é de 96. Se ela é boa, se ela é ruim, eu não sou técnico em informática, não tenho capacidade para avaliar. Alguém aqui é técnico em informática? Não, mas não deram a urna para eles avaliarem, também não adianta, porra. Mas vamos lá, vamos construir um raciocínio, né? Porque senão, eu sou a favor, eu sei lá, não entendo de urna, mas eu tenho algumas coisas que fazem ou não fazem sentido. Primeira coisa, a urna realmente é de 96, isso é inquestionável. Segundo, aí tem a mentira de falar que quer voltar para o voto de papel, que isso é uma mentira desgraçada que a mídia fala, esses bandos de pilantra, que é pilantra. Lá nos Estados Unidos é no papel. Não, mas nos Estados Unidos é uma confusão, que os caras demoram um ano para... Também não presta. E eles mandam, eu já vi isso, tá? Porque a gente morou 7 anos lá. Eles mandam o papel para pessoas que já morreram no endereço, sim, então você vota 2 vezes. Cá, isso lá não presta. Pô, em Nova York ainda é uma roda que você gira, que é um negócio de 1800 e bolinha. É muito estranho. Mas, vamos lá. Perdi a linha do raciocínio. Não, vamos. Urna 96, primeira coisa. Segunda coisa, o voto, a impressora, vamos chamar de a impressora, porque na verdade toda a história era acoplar uma impressora à urna eletrônica. Isso é uma pauta do Congresso Nacional a vida inteira, foi aprovado para a eleição de 2014. Isso é fato, foi votado. Aí aquele palhaço, aquele Rodrigo Maia, um palhaço, aquele gordinho safado, palhaço. O nosso João Amolindo, do Partido Novo, nossa, voto impresso. Hã? Não, esse já morreu, esqueceram de enterrar, mas é isso. Guga Chakra, que é outro paspalho lá da televisão. Pô, esse voto do Brasil aí não presta, vocês que tinham que mexer com essa urna. Ninguém gostava da urna eletrônica, e não é não gostar da urna eletrônica, mas
existia um movimento dentro do Congresso Nacional e da sociedade civil, falar, ó, vamos dar mais um anteparo de segurança, que basicamente era você acoplar lá no USB uma impressoria e cair um voto na urna. Isso foi aprovado, o Fux ia botar para acontecer já na eleição de 14, não botou. Aí falaram que iam fazer em 5% das urnas, que já está de bom tamanho, porque você tem uma puta... Se fizer a amostragem correta, estatisticamente, tá ótimo. E beleza, também não foi. Aí o Bolso... Aí, de repente, por alguma razão... Não, isso é uma pauta do Bolsonaro. Puta de uma mentira. Isso é uma mentira mentirosa que a Globo fala, que todos esses pilantras aí do jornal, essa gente horrorosa, mentem. Era uma pauta dos políticos. Os políticos não estavam confortáveis em deixar meia dúzia de técnico informática do TSE ver quem ganha a eleição. Ah, veja o boletim. Pô, o boletim sai da urna. Se a urna não é confiável, o boletim também não é. Porque toda urna sai um boletim no final, quem foi votado, quem não foi. Tanto que os partidos estruturados, eles já sabiam quem ganhava a eleição antes do TSE. Porque eles tinham nego espalhado pelo Brasil inteiro vendo os boletins. Mas o boletim, ele é tão bom quanto a urna que o emite, tá certo? Uhum. Se funciona ou não esse negócio do voto impresso, não sei. Mas me incomoda profundamente uns burocratas à la Barroso, seu Luiz Roberto Barroso, à la o nosso ditador do STF, né, o seu Moraes, o Testa Grande, aquele espetacular. Por que esses caras defendem tanto a urna? Essa é a pergunta que a gente deveria fazer, né? Porra, porque ele é tão técnico informático quanto todo mundo aqui. Não é. Não sei se a urna é boa, se ela é ruim, se ela é fajuta, se ela não é. A única vez que se falaram em fraude de verdade foi na eleição da Dilma com Aécio. Alegaram. O PSDB... Você vê o PSDB como é bandido. Também não prestam. Carlão Sampaio, deputado federal de Campinas, promotor público, cara arrumado até, pede auditoria dos votos na eleição de 2014. Aí contratam lá um cara que faz esse negócio. Conclusão, as urnas não são auditáveis. Depois que votou, até acho bom, porque não é para ficar guardando, não sei, mas, porra, não são auditáveis. Então, o que custa? Você botar lá uma impressorinha, ninguém encosta, aparece, pum, caiu. Que era basicamente isso. Você botava um negocinho lá e aparecia num acrílico o teu voto, foi esse cara que eu votei, pumba, cai para dentro da urna. Não me parece absurdo esse pleito. Não me parece absurdo. Me incomoda um cara que... Porque esses caras, Barroso, Moraes, os ministros lá, quem são eles? São os burocratas nomeados. Os caras não foram eleitos para nada. Porque a gente pode discordar do Lula, do Bolsonaro, do Maluf, de quem quer que seja. Mas esses caras têm legitimidade. O Lula, se ganhar a eleição, tem legitimidade. Pô, nego pra caramba. A despeito do que diga a Rede Globo de televisão, o Bolsonaro hoje tem legitimidade. O cara teve 60 milhões de votos, porra. Você pode detestar ele, achar ele a coisa execrável do mundo. Não tem problema. Mas ele teve 60 milhões de votos. Ele tem legitimidade para falar o que ele quiser. Dos nossos 513 deputados, pode detestar os 513. Tem legitimidade. Foram eleitos. Sim, foram eleitos. Sim. Aliás, quando vocês falam em votar, o mais importante é votar para deputado. Esse é o que esse é que importa. Inclusive, a gente traz muito deputado federal e estadual para cá. Você nunca pensou em entrar na política? Já pensei, mas puta, é uma vida muito sofrida. Por quê? Sério? Cara... Por quê? Sério? Não, mas é mesmo. Parece, né? Não, mas é porque a gente só vê os goles, vai ver os tombos. Esses caras não têm vida. O cara pode ser do bem, pode ser do mal, pode ser liberal, pode ser estatista, pode ser o que for. Um político de sucesso não tem vida. O cara não tem fim de semana, o cara não tem sossego, não para de trabalhar um minuto, não tem férias, não tem porra nenhuma. A gente acha que é Marajá, não sei o que e tal. Mas eu conheço vários. Pô, conheço o Kassab, conheço o Borhausen, conheço do Rio vários.
e das mais... Pô, conheço o Zé Dirceu, conheço um monte de gente. E óbvio que não é um político fracassado, mas esses caras que estavam aí nas paradas do sucesso, é 24/7. É 24/7 e o nível de exposição é muito desagradável. O anonimato não tem preço. Verdade, porra. Eu tava vendo outro dia, tava o nosso boca de veludo lá, o Barroso, tava no shopping Leblon. Essa não é pra cortar, hein? Não vou contar. Tava no shopping Leblon. E isso que ele é um Zé Bosta que ninguém sabe quem ele é, né? Foi na livraria, dá 10 caras, o ministro Barroso começa a filmar, né? Porra, você acha que o Bolsonaro pode entrar numa ponte aérea às 6 horas da tarde? Não. Vai ter os que gostam, mas vai ter os que detestam. A única certeza é que não vai ter sossego. O Lula, a mesma coisa. O Lula não tem esse problema, que anda em jatinho de empreiteiro, mas... pega um Salles mesmo. Porra, eu imagino que ele deve ter uma dificuldade hoje. O cara pega uma ponte aérea lotada, vai ter gente que fala, Ricardo, parabéns. Mas vai ter um monte que fala, você é um queimador da Amazônia, seu desgraçado, porra, passou a boiada, aqueles papos. Independente, sem julgar o mérito das afirmações, mas é uma vida, porra, sofrida, né? Minha vida é muito boa. Casado, 3 filhos, jogo meu golfe de vez em quando, um tênisinho e tal, tenho tempo, cuido das minhas coisas. Já pensei muito, já fui secretário do PFL em Campinas, até a gente estava falando de pesquisa, eu já contratei pesquisa. A pesquisa é um negócio que é enviesado na origem. Você pega esses caras todos aí que são O que é um instituto de pesquisa? O instituto de pesquisa é um professor, seja ele de estatística ou de ciências humanas, na maior parte de ciências humanas até. Então esse cara já é um cara, academia, ele é estatista, de esquerda, né? Canhoteiro, como diria Emílio Zurita. Aí quem são os pesquisadores? Os pesquisadores são os alunos do cara, que esses alunos de ciências humanas também é um bando de comuna. Então a pesquisa ela é enviesada, ela tem um viés natural, né? Não é porque o cara fala, eu vou sacanear, mas ele tem ali na hora. Normal, Eu somos nunca- seres eu humanos, nunca- né? Eu nunca recebi uma pergunta de pesquisa e não conheço ninguém que tenha. Na verdade, também. conheci uma pessoa no final de semana passada Eu que falou nunca que já conheci foi, ninguém. já recebeu uma ligação de Nunca. pesquisa, mas no geral, assim, Mas quem atende ligação de número desconhecido? Isso que eu ia hoje em falar, dia? que se a Passi me ligasse, eu não ia nem responder, Quem porque eu nem ia atende saber. ligação de Exato, número exato. desconhecido hoje em dia? É. Aqui em São Paulo, pô, você andando na Faria Lima, o pessoal chega alguém e fala, você acha que o cara vai te assaltar? Né? Se bem que a gente faz tanto isso, a gente tem essa mania de falar com o estranho. Aonde a gente vai na rua, no carro, eu abro a janela, a gente começa a bater papo. A gente já converteu vários votos aí pela rua. não, ainda sai mais falando. agora que a gente tá com um canal, a gente para as pessoas na rua pra falar assim, Ó, "Esse canal segue celebridade! Outro dia, Mas na rua, um cara falou, né? Ai, meu filho já falou do canal de É. vocês. A gente sentiu assim. É. Mas então, Guilherme, fala uma coisa. Vamos supor que você conheceu alguém que vai votar nulo ou que vai votar no Lula, mas é aquela coisa meio... Lula, Vai votar, mas fica à contra, vontade. porque assim, eu não gosto do Bolsonaro, vou votar no Lula. Aí eu sempre faço a pergunta, mas não gosta por quê? Tem um amigão meu padrinho de casamento. Não posso votar no Bolsonaro, mas por quê? Pô, democracia, genocida. O irmão dele falou, ô Miguel, pelo amor de Deus, vai com esse papinho aí, aí não dá pra conversar. Se é nesse caso do Miguel, não é assim. Olha os números, porra. Tinha 15% de desemprego, estamos com 8%. Pô, inflação no mundo, no Brasil caindo. Superávit. Pô, dado o cenário, com um cenário horroroso, com pandemia, guerra, porra, Bolsonaro também não foi muito pé quente, né? Porque ele assumiu, caiu a coisa de Brumadinho. Aí depois não sei o quê, aí depois já entrou a pandemia. Aí saímos da pandemia, saímos bem até. A economia estava dando uma decolada bonita. Pá, guerra na Ucrânia, pô, puta problema na cadeia de oferta, cadeia de suprimentos. Ele não foi muito pé quente, mas ele fez um trabalho bem razoável. Isso é argumento. O Lula teve seus momentos, mas o momento dele acabou em 2006, dali para frente foi déficit pra caramba, gastação, roubalheira, então é meio por aí. A conversa seria por aí. O cara que fala que vai votar nulo, eu falo, então você é um imbecil. Aí eu acho que não tem discussão, porque realmente
O cara ia até a urna. Porque sabe quanto é que é a multa, né, de não votar? É R$2, tipo, não Acho que é R$1,50, R$1, um assim, negócio assim. é. Então você pode. Agora, o sujeito que levanta a bunda da cadeira para ir até uma sessão eleitoral, para apertar anular, eu não consigo respeitar. Eu não consigo respeitar. Eu acho. É ir na 3 minutos, você vai lá, pá, votou, vai embora. E nunca é muito tempo, mas é muito difícil de um dia você falar, nossa, esse cara é o candidato dos céus. Perfeito. Só fala bonitinho, tem todas as ideias maravilhosas que eu concordo 100%, honesto, bonito, cheiroso. Não existe. Você na verdade, é uma escolha por eliminação, né? O que eu detesto mais? E aí você vai e chega em algum lugar. Não existe essa perfeição do candidato. Eu nunca tive. Nunca fui Nunca com. viu. Não, eu nunca votei. Falei, o cara mais do caramba do mundo, nunca vi nada igual. Segunda aparição de Jesus Cristo na Terra, não. É, porque não existe. Humano é assim. Humano tem coisa boa, tem coisa ruim. Então, E assim, aí você eleger vai a sua- eliminando, porra. o que Não, corresponde esse aqui com as não dá. prioridades. Esse aqui Sim. não. Por exemplo, eu votei no Lula em 2006. Votei pela reeleição do Lula. Porra, chegamos lá, Brasil bombando. Ele tinha feito um primeiro mandato super responsável na economia, os pobres melhorando de vida pra caramba, os ricos. Tava espetacular. Deixa esse cara, meu. Fui lá e meti um 13. Nunca na vida tinha votado no PT e nunca votei depois. Mas na eleição de 2006, eu votei no Lula. Eu fui execrado na minha família, evidentemente. Mas eu não tinha noção. Eu achava que era aquela velha corrupção de sempre. O cara roubava um pouquinho, ia passar férias na França, na Suíça, Côte d'Azur e tal. Eu não imaginei que o PT estava subvertendo a democracia brasileira, que foi o que os caras fizeram. Eles montaram um esquema de corrupção. Corrupção do Lula não é porcaria de triplex no Guarujá, ou sítiozinho mequetrefe em Atibaia. A corrupção do Lula foi esse loteamento do Estado brasileiro com o objetivo da perpetuação no poder. A nossa sorte foi que ele escolheu a Dilma, que não dava para escolher pior, que é a pessoa mais imbecil que já teve na história do Brasil, Dona Dilma Rousseff. Nunca achei que ela ia se eleger, porque do que ela fala mal e é antipática e é arrogante, ela é tudo de ruim. E isso que nos livrou do PT. Se não, estavam aí até hoje, porque, porra, o esquemão é bom para todo mundo. Os caras não gostam do Bolsonaro, porque ele não é na falta de uma expressão melhor, do establishment. Ele é fora do establishment. Porque o establishment gostava do Lula. Você pegava todos os empresários, todo mundo sentava com o Lula. Todo mundo bem bom. Todo né? mundo amigo, os políticos todos. Não tinha. Vem cá. É que vocês são meninas. Vocês têm quantos anos? 24. Então vamos lá, 16 anos atrás, porra, vocês tinham 8 anos de idade, não dá para lembrar. Não existia oposição. Não existia oposição ao governo Lula. O cara era o esquemão. Não tinha ninguém ali passando vontade. Porra, o PP tá aqui, Petrobras, PMDB, Furnas. Porra, o PL rouba em tudo. E vamos em frente. E todo mundo satisfeito. Aí você vai lá, cadê a fortuna do Lula? Não sei se ele roubou para botar no bolso. Ele não precisava roubar, porque aí o cara faz meia dúzia de palestra, ganha 20 milhões de reais, também não vai passar vontade. Mas a grande corrupção foi essa subversão da democracia brasileira. Os caras fizeram um projeto de poder completamente baseado na corrupção. Quando eu descobri isso, falei, puta, aí não dá mais. Foi a única, votei nesse cara, não voto nunca mais e achei que a gente não ia se livrar. De novo, Dilma, graças a Deus, senão custou muito caro para o Brasil. Maior crise dos últimos, desde a hiperinflação, desde os anos 80 que o Brasil não passou tanto aperto. Pô, a gente chegou a ter 15% da população econômica ativa desempregada, que é uma barbaridade. O Bolsonaro, quando assumiu isso aí, estava aí 15% ainda. A gente ficou 3 anos com o nego empobrecendo, mas muito, porra. E agora quanto que tá? 8,5. Gente. Caiu quase pela isso. metade.
É gente pra caramba, porque é um país grande, são 130, 140 milhões de pessoas, tá falando de 20, 25 milhões de pessoas. Aí vem esses pilantras, não, porque tem 33 milhões de pessoas. Isso é uma balela da pior que eu já vi. Aí o Ciro, pô, eu gosto do Ciro. Eu em 2002, na verdade, eu tava com o Ciro, fiz um jantar bacana pra ele na casa do meu avô no Rio. Mas isso é um chutador. Agora ele já achou 33 milhões pouco, ele tá falando em 100 milhões de pessoas que não estão com o ciclo alimentar completo. É uma puta de uma mentira da pior O espécie. Ciro, ele erra nos números, né? Não, ele não erra, ele é o maior chutador que eu já vi. Ele é o convicto. Ele é que nem eu tava vendo outro dia na televisão que o tal do Pablo Hortelado, que é um pilantra aí desse também, falou, não, fizemos aqui a conta, na Paulista tinham 45.832 pessoas. Você vê que o cara é golpista mesmo, né? Porque como é que fala 45.832 por aproximação? Então ele viu se as pessoas tinham ido ao banheiro, não tinham. Porra, sabe? O Ciro é assim, né? Porque ele fala, não, 7 bilhões, 400... E, porra, ninguém tem ali o IPEA na mão pra ficar checando, né? Ele é malandro, porque ele foi uma vez no Pânico, aí, porra, eu aposto um Fusca com você. Ele falou, tá aqui, Ciro. Porque o Ciro, ele falou que não tinha R$1 bilhão investido em Venture Capital no Brasil, que é uma puta de uma balela. Aí eu falei, não, Ciro, tá aqui, ó, o número da BVCap e tal. Ah, esse número, você tem que me dar um Fusca. Ele chegou lá com um fusquinha de plástico pra dar pro cara. Chuta muito. Chuta muito e ninguém tem... A não ser que você fique com o cara conversando e checando dados, né? Ah, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Mas aí também fica um negócio... Não foi, né? Vocês estão aqui entrevistando, pô. Chegar alguém ficar vomitando um monte de groselha, vocês também não estão aqui pra ficar... Fiscal do que o cara tá falando. Deixa ele falar, Você chamou o cara aqui para falar besteira. Ele vai falar as besteiras e cabe ao público também que está assistindo. Checa. Pô, o cara fala, vê, né? Será que é isso mesmo? Será que... Pô, porque se for, o Ciro, ele tem os números do Brasil na cabeça, né? E ele é um cara arrumado. Guilherme, a gente tem que encerrar aqui, eu vou só fazer uma... Esse papo tava tão tão bom, legal. exato. É engraçado que toda pessoa que vem, a gente ama tanto, porque o ser humano sempre tem coisas legais pra acrescentar, e a gente fala, agora eu vou votar nesse, aí vem outro, agora eu vou votar nesse, e agora você nem vai se candidatar e eu vou votar em você. Obrigado, meus correligionários! Não, mas eu acho o seguinte, pode saber o seguinte, todos os políticos estão tentando enganar a gente. É a natureza deles, nunca confia. Vota, bacana... mas sempre com 7 pés atrás. Não dá pra... A tendência é que se decepcione demais. Muito obrigado pelo convite. Foi um super Foi uma prazer. honra, Foi um prazer e se estou à disposição. Obrigada. Obrigado. Vamos chamar ele sempre? Vamos prazer. fazer vários bate-papos aqui. Vai ter um quadro chamado Opinião Guilherme Fernandes. Imagina, obrigado, meninas. Foi um prazer mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigada a você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados para os próximos vídeos. Vamos mandar um beijo da onça? Assim, rau! Aí tem que chamar a turma lá do pessoal. Então a gente faz, né? Beijo do leão. Eu sou leonino. Tchau, Obrigado. gente.